Olá, paz e bem. Eu sou o professor Raiman, você está no canal do Apostolado Católico da Família Raiman e no Fontes Franciscanas de hoje eu quero dizer para você que o carisma franciscano não é vermelho. Ao lembrarmos de quando Frei Francisco, apesar de ainda jovem, muito enfermo, renunciou ao cargo de superior da ordem diante de todos os frades, não há como não compararmos com o nosso amado Papa Emérito Bento XVI, que corajosamente, percebendo suas limitações devidas à idade avançada, renunciou ao papado e se pôs humildemente em obediência ao Papa Francisco. Mas são exemplos raros. Infelizmente, dentro da igreja e fora dela, muitas pessoas disputam por poder, por cargos cada vez maiores, tanto entre leigos como entre clérigos. Leigos que se acham os maiorais porque fazem parte deste ou daquele movimento, deste ou daquele grupo ou pastoral. Leigos que acreditam que já são santos porque foram chamados para o serviço como ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia. Leigos que querem aplausos por fazerem uma leitura bonita ou por cantarem na Santa Missa. Padres carreiristas que enxergam o sacerdócio como uma profissão e ao invés de lutar abertamente em defesa da vida, em defesa da sã doutrina da Igreja, vivem de conveniência, pensando apenas no episcopado. Fora da igreja, podemos refletir por que grandes empresas, como, por exemplo, a Fundação Ford e as organizações Rockefeller, estão por trás de projetos como a legalização do aborto em todo o mundo e passaram a financiar ativamente redes de ONGs feministas, o movimento gay, a educação sexual liberal, a dissidência dentro da própria Igreja Católica através de organizações como as Católicas pelo Direito de Decidir e outras similares. Além da introdução desses novos conceitos dentro da Organização das Nações Unidas para pressionar nações em desenvolvimento e especialmente da América Latina a legalizar o aborto. Tudo isso porque ter dinheiro não basta. Não basta estar entre os homens mais ricos do mundo. Tem que ter poder. Tá? Poder para decidir quem nasce e quem morre. Poder para brincar de Deus. Mas São Francisco de Assis não queria poder. Não queria mandar em ninguém. Não queria ser superior a ninguém. Pelo contrário, ele queria obedecer. Queria ser o último entre os últimos. E quando renunciou ao seu cargo e anunciou que Frei Pedro Cattani assumiria o seu lugar, inclinou-se diante dele e lhe prometeu obediência e reverência e orou a Deus recomendando a ordem ao Senhor. Claro que todos nós ficamos chocados com a notícia da renúncia de Bento XVI. Parecia algo inacreditável, não é mesmo? Afinal, eu nem sabia na época que um Papa podia renunciar. E num primeiro momento, me pareceu uma fraqueza, pois esperávamos que ele, a exemplo de São João Paulo II, suportasse tudo até o fim, até a morte. Antes da escolha do Papa Francisco, e com todo aquele clima de incertezas por causa da renúncia de Bento XVI, o reverendíssimo Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior gravou um vídeo e o colocou em seu site, onde ele diz que, abre aspas, diante da renúncia de Bento XVI, duas atitudes são possíveis. Ou o homem, numa atitude de fé, deposita sua esperança em Deus, sabendo que ele agirá, como age na sua igreja, na história, ou, sem fé, desesperar-se, perder-se em temores paranoicos diante de tanta miséria que vê ao seu redor, conjecturando teorias conspiratórias para justificar o que não consegue compreender. Embora a decisão do Papa tenha produzido desconforto
e tristeza, trouxe também a certeza de que não estamos sozinhos. A igreja não está sozinha. Seus filhos não estão sozinhos. Fecha aspas. Essa mesma certeza de que seus filhos não estavam sozinhos, nós vemos em nosso seráfico pai Francisco, quando ao entregar o cargo de superior da ordem a Pedro Catani, ora ao pai pedindo para que sempre olhe por seus filhos e diz que eles sejam obrigados a te prestar contas, Senhor, no dia do juízo, se algum de seus frades tiver perecido por negligência, mau exemplo ou mesmo por excessiva severidade. E quantos frades, não é mesmo? Quantos pereceram ao longo da história? Quantos frades se deixaram levar pela teologia da libertação? E hoje no Brasil, muitos institutos de vida consagrada com inspiração franciscana idolatram o mal acabado do Leonardo Boff. Meu amigo, você quer ser franciscano? Você acha que tem o carisma? Pois saiba que o carisma não é vermelho. Não tem absolutamente nada a ver com a teologia da libertação. Que a preferência pelos pobres que Jesus demonstra no Evangelho e que vemos claramente em São Francisco de Assis está muito bem documentada na doutrina social da Igreja, que não tem absolutamente nada de teologia da libertação. Você quer ser franciscano? Espelhe em Francisco, no de Assis, claro. Em épocas de eleições presidenciais aqui no Brasil, nós vemos tantos irmãos que se dizem franciscanos fazendo apologia ao PT nas redes sociais, defendendo o Lula abertamente, como se não soubesse que católico não vota em comunista, católico não vota em abortista. E franciscano não é católico? Ou estão tão afundados na teologia da libertação que estão cegos? E você pode perguntar, por que simplesmente não expulsamos de uma vez esses comunistas da igreja? Pois eu te digo que eles são como o joio no meio do trigo. Se arrancarmos o joio, corremos o risco de arrancar junto o trigo. Então deixemos que o justo juiz se encarregue disso. E quanto a nós, voltemos às raízes. Cristo, nosso Senhor, não era um revolucionário, um Che Guevara, assassino inescrupuloso. E Francisco de Assis amava a pobreza, sim, mas nunca incitou uma luta de classes, um MST, nunca fez uma revolução armada para tomar o poder, nunca quis implantar o comunismo idealizado pela teologia da libertação de Leonardo Boff e Companhia Limitada. Que assim seja. Amém. Paz e bem. Se você gostou desse tema, deixa aí o seu like, comenta também o que você achou a respeito desse vídeo, né? É muito comum nós vermos franciscanos no Brasil e no mundo que defendem a esquerda, que defendem o socialismo, embora a gente tenha muito claro que isso não é Igreja Católica, mas se você conhece aí, né, algum movimento, alguma ordem religiosa que está mergulhada na teologia da libertação, escreve aí também. É bom lembrar que a gente fez um vídeo, uma série de vídeos, né? Eu vou colocar a playlist aqui embaixo, explicando direitinho o que é a teologia da libertação, caso você não tenha esse conhecimento também. Tá? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado a você que reza todos os dias por esse apostolado. Muito obrigado a você que contribui financeiramente para que esse apostolado possa continuar no ar. E amanhã é sexta-feira e ao meio-dia tem uma nova oração aqui no canal. Não perca!